Olá, bem-vindo ao canal Anestesiando. Hoje nós vamos discutir o SEPSI 3, que são as diretrizes internacionais mais recentes para a gestão de sepse e choque séptico, elaboradas pela campanha Sobrevivendo à Sepse. A gente tinha as diretrizes de 2012, que foram atualizadas em 2016. Em 2012, a sepse era definida como a SIRS, mais uma infecção. A gente também tinha os conceitos de sepse grave e de choque séptico. Nas definições de 2016, o conceito de SIRS e o conceito de sepse grave saíram das diretrizes. A definição de sepse é uma disfunção orgânica ameaçadora à vida, causada por uma resposta desregulada do hospedeiro a uma infecção. E o choque séptico é definido como sepse com anormalidades circulatórias e celulares metabólicas profundas o suficiente para aumentar a mortalidade substancialmente. Os critérios clínicos para a sepse são uma infecção suspeitada ou documentada e um aumento agudo de 2 ou mais pontos no score de SOFA. O score de SOFA já é há muito tempo utilizado em unidade de terapia intensiva e ele inclui a PaO2 sobre FiO2, o score de goma de Glasgow, as plaquetas, a creatinina e as bilirrubinas. E na definição de sepse, ele é considerado positivo se 2 ou mais. Também existe um score mais básico chamado Quick SOFA, que pode ser usado em triagem, que é constituído por 3 questões. Um Glasgow menor que 15, uma frequência respiratória maior ou igual a 22 e uma pressão arterial sistólica menor ou igual a 100 mm de mercúrio. E qual é a definição clínica de choque séptico? É um paciente com sepse e com necessidade de vasopressor para elevar a pressão arterial média para 65 mm de mercúrio ou mais e com lactato maior que 2 mmol por litro após ressuscitação volêmica adequada. E qual é o pacote da primeira hora para ressuscitação inicial? Inicialmente, considerar a sepse como uma emergência médica. Iniciar o pacote imediatamente. Medir o lactato. Se ele for maior que 2 mmol por litro, repetir a dosagem após as condutas iniciais. Obter hemoculturas e outras culturas. Logo após, iniciar antibióticos de amplo espectro. Administrar cristalóides a uma dose de 30 ml por quilo rapidamente, para pacientes hipotensos ou com lactato maior que 4 mmol por litro. Administrar vasopressores, se hipotensão, durante ou após ressuscitação volêmica, para manter uma PAM de 65 mm de mercúrio ou mais. E quais são as principais recomendações dessas diretrizes?
Na ressuscitação inicial, deve-se utilizar pelo menos 30 ml por quilo de cristalóide endovenoso nas primeiras 3 horas. Após a ressuscitação inicial, os fluidos adicionais devem ser guiados por uma reavaliação frequente do estado hemodinâmico e volêmico do paciente. É mais adequado o uso de variáveis dinâmicas para avaliação da previsibilidade de resposta a fluido. Como exemplos, a gente pode citar a variação de pressão de pulso e a variação de volume sistólico. A reanimação do paciente deve ser orientada para normalizar o lactato. Devem ser obtidas culturas microbiológicas adequadas, incluindo sangue, antes de iniciar a terapia antimicrobiana, a não ser que isso resulte em atraso substancial no início dos antimicrobianos. Iniciar a administração de antibióticos endovenosos o mais rápido possível. Iniciar com terapia empírica de amplo espectro, para cobrir todos os possíveis agentes patogênicos. Em pacientes com choque séptico, utilizar 2 antibióticos e estreitar a terapia antimicrobiana quando se obter os resultados das culturas. Diagnosticar o sítio anatômico da infecção o mais rápido possível, verificar se há necessidade de controle de origem e, se sim, realizá-la o mais rápido possível. É recomendada a remoção rápida de dispositivos de acesso intravascular que sejam uma possível origem da sepse ou do choque séptico. É sugerido o uso de albumina, além de cristalóides, em pacientes com sepse e choque séptico quando eles precisam de quantidades consideráveis de cristalóides. Não é recomendado o uso de amidos de hidroxetila. E é sugerido o uso de cristalóides sobre gelatinas na ressuscitação desses pacientes. É sugerido, como vasopressor de primeira escolha, a norepinefrina. E pode-se adicionar vasopressina até 0,03 unidades por minuto ou epinefrina a norepinefrina com a intenção de aumentar a pressão arterial média. Ou pode-se adicionar vasopressina na mesma dose para diminuir a dosagem de norepinefrina. A dopamina só é para utilizar em casos altamente selecionados. E não é recomendado o uso de dopamina em baixa dose para proteção renal. É sugerido o uso de dobutamina em pacientes que apresentam evidência de hipoperfusão persistente, apesar do uso de adequadas doses de fluidos e de vasopressores. É sugerido que todos os pacientes que necessitem de vasopressores tenham um catéter arterial colocado o mais cedo possível se houver recursos disponíveis. Hidrocortisona na dose de 200 mg por dia só é recomendado em pacientes quando a ressuscitação e a terapia vasopressora adequadas não forem capazes de restaurar a estabilidade hemodinâmica. Não é recomendado o uso de eritropoetina no tratamento da anemia associada à sepse. Não é sugerido o uso de plasma fresco congelado para corrigir a anormalidade de coagulação na ausência de sangramento ou de procedimentos invasivos planejados. É sugerida a transfusão profilática de plaquetas quando as contagens forem menores que 10.000 na ausência de hemorragia aparente, quando as contagens
forem menores que 20.000 se o paciente tiver risco significativo de sangramento, e quando as plaquetas forem menores que 50.000, em casos de sangramento, cirurgia ou procedimentos invasivos ativos. Em casos de síndrome da angústia respiratória relacionada à sepse, é recomendado um volume corrente de 6 ml por quilo de peso predito, uma pressão de platô máxima de 30 cm de água, o uso de uma PIP mais elevada e uma estratégia conservadora de fluidos para os pacientes com ARDS induzida por sepse que não apresentam evidência de hipoperfusão tecidual. E não é recomendado o uso de agonistas beta-2 para esses pacientes quando eles não têm broncoespasmo. É recomendado que os pacientes com sepse mecanicamente ventilados sejam mantidos com a cabeça do leito elevada entre 30 e 45 graus. É recomendada a administração de insulina quando 2 níveis de glicose no sangue consecutivos forem maiores que 180 mg por decilitro. E é sugerido o uso de sangue arterial para testes de glicemia. É sugerido contra o uso de terapia com bicarbonato de sódio para melhorar a hemodinâmica ou para reduzir os requisitos de vasopressores em pacientes com pH maior ou igual a 7,15. E é recomendado que a profilaxia de úlcera do estresse seja administrada a pacientes com sepse ou choques sépticos que tenham fatores de risco para sangramento gastrointestinal. Nesse caso, é sugerido o uso de inibidores de bomba de prótons ou antagonistas dos receptores de histamina tipo 2. Obrigada! Para mais recomendações, consulte os links abaixo.